Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do milhar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Palavra do Senhor, graças a Deus, podemos. Pai, muito obrigado por essa noite de celebração ao teu nome. Obrigado por termos o privilégio de participarmos dessa celebração, de sermos povo chamado por ti mesmo para te adorar, para te bendizer. Ajuda-nos apenas a não nos esquecermos dessas verdades, de que és o nosso Deus, somos o teu povo. E assim possamos viver não somente a realidade do corpo, mas a nossa vida como uma vida que é vivida diante da tua face, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Esse é o nosso desafio espiritual nesse ano. Aprendermos a trazer a nossa vida toda, cada área da nossa vida, cada aspecto da nossa existência, diante de Deus. Submeter cada área da nossa vida, qualquer questão da nossa vida, à autoridade de Deus, e vivermos cada realidade da nossa vida para glorificar a Deus. Esse é o nosso desafio. Semana passada nós começamos a olhar que, a despeito de entendermos isso nessa igreja, e temos ensinado isso ao longo desses anos, parece que nós não ainda aprendemos a lidar com os problemas que nos impedem de viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Então, na semana passada, nós vimos que no livro do profeta Isaías, quando ele tem essa visão do Senhor, na expressão dele, no versículo 5, ai de mim, ele se associa com todos os problemas que ele havia colocado até o capítulo 5. Então, o primeiro problema que nós vimos na semana passada é que nós não temos vivido uma vida corandel, uma vida de fato na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus, por causa da ignorância que nós temos escolhido ter de Deus. Nós não temos nos preocupado em conhecer de fato quem é o Senhor. E nós vimos semana passada que isso se dá em 2 direções, segundo o capítulo 1 do profeta Isaías. Olha a sua Bíblia. Versículo 3, quando ele diz: o boi conhece seu possuidor, o jumento dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Nessa expressão, o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende, 2 questões estão em jogo. Primeiro, nós não fazemos questão de conhecer Deus de uma forma pessoal, íntima, relacional. Porque nós vimos que a palavra hebraica que é usada aqui, a palavra yadá,
é uma palavra que é usada dentro do contexto de um conhecimento íntimo, relacional, pessoal com Deus. E a palavra hebraica que é usada para expressar a ideia de que eles não entendem, a palavra bina em hebraico, ela tem a ideia de discernimento de quem é Deus e sua vontade. Nós não nos esforçamos para entender isso. Então nós vemos que essa ignorância que nós escolhemos ter de Deus é uma das causas pelas quais nós não conseguimos viver a vida diante de Deus, ou na presença dele, sob a autoridade dele e para a glória dele. Mas quando nós olhamos a peça de acusação, como nós dissemos semana passada, que é o capítulo 1, a partir do versículo 4, Deus traz uma outra questão, uma outra acusação a Israel, que nos faz compreender por que Israel e o próprio Isaías não tinham a visão correta do Senhor. Observe que os versículos 4 e 5 dizem assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. E nessa posição, então, nós vemos a segunda razão porque nós não conseguimos viver uma vida que seja de fato o anel. Se você tem anotado essa série de sermões, então se você trouxe o seu caderno, seu papel, anote a segunda razão. Se em primeiro lugar nós não temos vivido uma vida por anel por causa da ignorância que escolhemos ter de Deus, em segundo lugar nós não temos vivido uma vida por anel por causa do espírito de rebeldia que alimentamos em nossos corações contra o Senhor. Preste bem atenção nisso. Nós não temos vivido uma vida diante de Deus que reconheça Deus em todas as áreas, todos os aspectos, todos os momentos da nossa vida, porque nós temos alimentado o nosso coração com um espírito de rebeldia que nos coloca contra Deus. Essa é a questão da acusação do versículo 4 e 5. É interessante observar que esse espírito de rebeldia que opera no coração dos homens e que não é diferente dos salmos dos filhos de Deus já havia sido denunciado no versículo 2. Observe quando ele diz: ouvi os céus, dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E agora, quando nós chegamos no versículo 4, nós vemos todo o passo a passo dessa rebeldia manifesta. E o versículo 5 diz: porque haveis ainda ser feridos, visto que continuais eu não ouvi. Rebeldia. Perceba, Deus não está fazendo uma acusação para os goim. O judeu ele faz uma distinção muito clara por causa do Antigo Testamento entre dois tipos de povos: o goim, que depois veio dar origem à palavra gentios, são aqueles que não têm aliança com Deus, não conhecem o Senhor, vivem no mundo sem Deus, e os am, que é o povo da aliança. E aí o judeu dizia: nós somos am. Nós somos povo de aliança. Perceba que a acusação de Deus aqui não é contra o goim. A acusação do Senhor é contra aqueles a quem ele chama de filhos. Versículo 2, novamente, ele diz: eu criei filhos. Versículo 4, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Perceba, Deus não está falando, Deus não está trazendo acusação
estão em rebeldia. Então nós encontramos claramente o espírito de rebeldia na nossa maneira de viver. É interessante que quando nós olhamos a acusação dos versículos 4 e 5, nós encontramos algumas questões, pelo menos 3 questões, que nos ajudam a entender a natureza da nossa rebeldia. Nessa noite eu quero gastar um tempo examinando o primeiro aspecto da rebeldia, que tem nos impedido de vivermos diante de Deus, que tem nos impedido de levar a sério que estamos vivendo a vida cada dia, cada minuto, cada hora, cada segundo, em cada respirar, na presença de Deus. Então a primeira coisa que eu quero examinar, e hoje nós ficaremos nesse aspecto, é a essência dessa rebeldia. Como essa rebeldia é caracterizada, definida na sua essência. Então há pelo menos 3 verbos que são usados no versículo 4 para se referir a isso. Versículo 4: após descrever o seu povo, nação, povo, raça, filhos, o Senhor faz a acusação da rebeldia deles. Primeiro, abandonaram o Senhor. Segundo, blasfemaram o Santo de Israel. Terceiro, voltaram para trás. A essência da rebeldia que nos impede de vivermos a vida diante de Deus, diante da face de Deus, está atrelada a essas 3 palavras ou esses 3 verbos que aparecem no texto. Primeiro, abandonaram o Senhor. Segundo, blasfemaram do Santo de Israel. E terceiro, voltaram para trás. Então eu gostaria agora de examinar a primeira característica ou essência da rebeldia. Atzvu et Hashem é a expressão que aparece na primeira acusação. Atzvu, abandonaram. Atzva, o verbo abandonar, é a acusação essencial da rebeldia. O que exatamente significa essa palavra atzva? E a gente precisa então mergulhar um pouco no entendimento hebraico, porque não tem o mesmo sentido que tem na nossa língua, na nossa cabeça. Em hebraico, o oposto de atzva é a palavra buscar. Porém, buscar em hebraico não tem a ver com o conceito que nós carregamos na nossa vida de alguma coisa que está oculta e nós precisamos vasculhar. Buscar em hebraico está ligado essencialmente, observe esse grave isso, a demonstrar determinação em estar com. Observe, é essa a ideia hebraica. Demonstrar determinação em estar com. Você está entendendo o que é Atzvu Hashem? Abandonar o Senhor. É não demonstrar a determinação de estar com Deus. E então essa ideia traz algumas implicações de cara para a gente. Ora, se atzva refere-se a uma oposição, a determinação de estar com, determinação implica naturalmente que o nosso ser não é determinado a estar diante de Deus. Não há em nenhum ser humano a disposição natural de querer Deus ou
Adão e Eva conhecem o pecado. É interessante que Gênesis 3 nos diz: eles perceberam que estavam nus. A sua vida agora está revelada em seu pecado diante de Deus. E mais interessante ainda é que quando a gente estuda a teologia bíblica dessas questões, quando o homem está revelado, desvelado diante de Deus, quando o homem está nu diante de Deus, o caminho bíblico para esse homem resolver o seu problema com Deus é o caminho do arrependimento. É buscar o Senhor em arrependimento, confessar o seu pecado e receber dele perdão. Esse é o caminho. Mas como o pecado torna para nós a relação com Deus difícil, nós tomamos outro caminho. O medo nos leva a nos esconder de Deus. É o que Adão e Eva fizeram. Perceba, não é mais natural querer estar diante de Deus. Não é mais natural querer viver a vida contemplada pelo Senhor. Eles então se escondem quando eles ouvem a voz no jardim, fazem folhas de figueiras para se esconder a nudez. E quando o Senhor pergunta a Adão: onde tu estás? Adão diz: Senhor, eu me escondi, porque eu estava nu e tive medo. Perceba que agora é natural no coração do homem a presença de Deus impor a ele medo. Então, o Atos, no texto hebraico de Isaías, tem essa ideia de que nós abandonamos o Senhor, porque isso é natural no coração. Nós preferimos fugir de Deus do que encarar a nossa realidade diante dele, do que encarar os nossos pecados, as nossas fraquezas diante dele. Nós temos medo e abandonamos. É natural também abandonarmos por causa da nossa autossuficiência, por acreditarmos que somos senhores da nossa vida, que temos como resolver tudo na nossa vida. Principalmente quando as coisas vão bem. Quando está tudo jóia, a gente acha mesmo que a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente é o rei da cocada preta, como diriam lá na minha terra. Eu não sei exatamente por que essa expressão rei da cocada preta, acho que é porque veio bastante cocada preta. Você é muito boa. Vamos voltar ao texto. É que eu fiquei empolgado com a alimentação. Você está entendendo? Qualquer coisa é razão para que eu fuja de Deus. Então, a primeira acusação: por que você não consegue viver diante de mim, do Senhor teu Deus? Porque você tem escolhido abandonar a vida diante de mim. E observe que esse abandono é tolo. Como o próprio Isaías vai descobrir, a presença de Deus na vida dos seus filhos não é para lhes impor medo, ainda que isso seja natural, e ainda que o pecado nos faça perceber a gravidade do nosso ato, o direito de justiça de Deus, e isso imponha naturalmente a nós o medo. Fato. Porém, a presença de Deus deveria ser para nós um convite ao arrependimento e não ao abandono, a reconciliação e não
O gênero literário dele é uma peça de acusação do tribunal. Deus apresenta até o versículo 17 toda a acusação dele. E aí é interessante que quando chega no versículo 18, ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Vamos e entremos num debate. A palavra razoar em hebraico era a palavra do tribunal que se usava para dizer: ok, apresente agora a sua defesa e vamos ver quem tem a verdade. Vamos arrazoar. E como Israel não tinha a defesa, Deus já diz de cara: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que Deus está dizendo para eles: sim, vocês têm pecado. Sim, vocês têm vivido em abandono a mim. Sim, vocês têm me colocado de canto. Vocês não têm determinado me conhecer. Vocês não têm determinado estarem comigo. E graves são os vossos pecados contra mim. Porém, se arrepender, eu sou Deus pronto a perdoar. Isaías viu isso de uma forma muito forte na visão do capítulo 6, volte à visão do capítulo 7. Após ele contemplar aquele que é santo, o que ele chamou no capítulo 1 de Santo de Israel, e agora ele contempla não somente o Santo de Israel, ele contempla aquele que é santo, 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 aquele que é tão santo que não há palavras para expressar a grandeza da santidade dele. Anote isso, nós vamos ter que voltar lá na frente nessa série de sermões sobre essa expressão santo, santo, santo. Após contemplar esse Deus, ele só conhece o caminho do medo. Porque ele também se vê como aquele que abandonou o Senhor. Não é apenas o povo de Israel a quem ele está apontando o dedão dele e criticando e dizendo seus pecadores, seus miseráveis. Agora ele olha para si e vê que ele faz parte daquele grupo e ele diz: ai de mim. E ao dizer ai de mim, ele se vê em profundo desespero. Ele diz: eu sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu vou morrer. Mas do mesmo jeito que eu disse lá no capítulo 18, que estava pronto a perdoar, versículo 6 diz: então um desses serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: este ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O caminho de Deus, quando nós pecamos, não é desviar dele, mas o determinarmos estar diante da face dele. A acusação do Senhor é que eles então deixaram de determinar estar na presença de Deus. E essa é uma mentira que o pecado ensina ao nosso coração. O pecado nos ensina a incapacidade de Deus receber pecadores na sua presença. Não, Deus não recebe pecadores contumazes. Deus não recebe pecadores que se orgulham do seu pecado, mas Deus recebe pecadores arrependidos, desejosos de reconciliação. Compreende essa diferença?
Israel tinha decidido abandonar o Senhor, por não acreditar no perdão e buscar a satisfação do próprio coração. É por isso que essa palavra que Isaías usa no capítulo 1 para fazer a acusação do abandono, ela é muito importante, porque ela traz essa ideia da determinação. Tem que haver uma determinação em meu coração de estar no Senhor, não importa o que eu tenha vivido, não importa o que eu tenha feito, não importa o que eu tenha passado, está determinado na minha vida que eu estarei diante da presença dEle. Se será para receber dele as bênçãos e a alegria da comunhão, amém. E se for para receber dele a disciplina que cura o meu coração, amém também. Eu não tenho por que fugir de Deus. Se Ele me chama de filho, eu tenho que ter a determinação de estar junto. Eu tenho que ter a determinação de viver diante da face dele. Alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, nós meditamos no livro de Hebreus. Dei uma olhada lá novamente, porque após aquele sermão, algumas pessoas me procuraram para me dizer, não parecia que era o Senhor pregando naquele dia. Eu disse a essas pessoas, me surpreende que vocês não tenham entendido isso ao longo do tempo que eu preguei nessa igreja. Hebreus 10, versículo 19, nós somos convidados a entrarmos numa comunhão com Deus, em intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E então ele diz que essa comunhão é possível pelo sangue de Jesus que pagou a nossa dívida, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu que é pela sua carne, pela bênção que se renova na Eucaristia. E entrarmos em comunhão com Deus, porque temos um grande sacerdote na casa de Deus, que agora nos representa. E então ele diz, aproximemos. É porque eu fui perdoado em Jesus. É porque eu sou perdoado em Jesus. É porque eu serei perdoado em Jesus que eu posso me aproximar de Deus. Nós temos uma relação especial com Deus, a relação de filhos. Tão frisado pelo profeta Isaías. Nós ainda vamos ver o segundo aspecto dessa rebeldia do nosso coração. Mas observem no versículo 4 de Isaías 1, como ela perverte a identidade. Nós somos povo de Deus e viramos povo carregado de iniquidade. Nós somos raça eleita e viramos raça maligna. Nós somos filhos e viramos filhos corruptores. Nós somos nação de Deus e nos tornamos nação pecaminosa. É fruto da rebeldia. Ela perverte até a nossa identidade, para que em vez de eu buscar o Senhor, eu fuja do Senhor, para que em vez de me trazer na presença dele arrependido, eu volto cheio com o coração endurecido e não seja curado. Então observe, a primeira grande questão da acusação da rebeldia está ligada ao ápice do heteracheno, o abandono do Senhor. E abandonar o Senhor requer de nós, na contrapartida disso, uma determinação de que não importa o que eu faço,
eu estou determinado de que não sairei da presença de Deus. É mais ou menos como a determinação do diácono Marcos, né? O diácono Marcos conheceu a igreja por razões do coração dele e dizia: se o pastor me expulsar dessa igreja, eu vou ficar lá naquele portão que era a minha casa para pastoral, onde eu vou ficar lá no portão, mas eu não saio do portão. É verdade que era mais um pecado nosso no coração dele. Mas essa é a determinação. Não importa o que eu tenho feito, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outro Deus, eu não tenho para onde ir, a não ser o Senhor. Então a minha determinação está clara: eu não vou abandonar o Senhor. Você vê no Evangelho de João, o Senhor Jesus dá um discurso duro para a multidão, e quando o Senhor termina o discurso duro, diz o texto que cada um foi embora, porque estava meio decepcionado. Cara, como é que Jesus dá um discurso duro desse? Não está entendendo que tem uma multidão, ele pode reunir aí um exército em torno dele. Não, ele dá um discurso duro sobre o pecado, a multidão vai embora, e os discípulos chegam assustados com o Senhor e dizem: Senhor, essa palavra foi muito dura. E é interessante que Jesus nos lembra: você tem razão, foi difícil mesmo. Mas chama o povo, eu vou pedir perdão, eu não devia ter falado desse jeito. Então Jesus olha para eles e diz: ok, vocês querem ir embora também, aproveitem, podem ir embora. Não tem meio termo com Jesus. Você quer ir embora, vai embora também. E aí Pedro olha para ele e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Como eu me afastarei de Deus, se somente Ele é capaz de me perdoar? Se somente Ele é capaz de curar a minha doença? Se somente Ele pode me dar vida eterna, para onde irei ir? Eu quero fazer parte dos que abandonam? É porque eu nunca conheci mesmo o Senhor. Eu quero fazer parte dos que se desviam de Deus? É porque eu nunca conheci o Senhor. Agora, observe, é uma determinação. Isso implica que no nosso coração, em algum momento, nós já estivemos na presença de Deus. Se asla implica na disposição natural de fugir, também implica que em algum momento nós já estivemos na presença de Deus, mas que isso não foi suficiente para dar um prazer que nos fizesse permanecer diante de Deus. Eu não sei vocês, mas eu sei como foi a minha conversão. Eu lembro do dia que eu conheci Cristo Jesus no acampamento de Carnaval, com 11 anos de idade. Eu sei como aquilo mudou a minha vida, mudou meu coração, de um moleque que queria ser líder de gangue. Isso era meu sonho de infância. Os meus pais, meu filho, o que você quer ser? Não sei. Mas quando chegava lá, o que você quer ser? Líder de gangue. E eu disfarçava bem na escola, já tinha grande na escola. Eu adorava brigar. Eu sei que aos 11 anos o Senhor mudou isso no meu coração. Eu sei que aos 11 anos de idade eu conheci aquele que me deu o prazer de ler a Bíblia de forma ininterrupta várias e várias vezes. Naquela fase, Deus me deu prazer em um monte de coisas. Ler a Bíblia bastante, orar bastante.
Você sabe o que é ter joelho calejado de oração? Eu era um moleque de 11, 12 anos que orava 1h30, 2 horas por dia, ajoelhado na presença de Deus. Com 13 anos eu fiz meu primeiro curso de homilética, porque eu queria saber pregar. Eu fiz curso de evangelismo porque eu queria evangelizar. Eu estava 1000 por hora. Houve um tempo que a presença de Deus era algo marcante na minha vida. Mas infelizmente a gente vai se cercando de coisas que vai roubando o prazer de estar com o Senhor. E isso vai roubando a presença de Deus no nosso dia a dia. Vai roubando a nossa capacidade de perceber Deus em tudo na nossa vida. Mas houve esse momento que infelizmente não se tornou suficientemente prazeroso para abrirmos mão de tudo para estarmos com o Senhor. Mais recentemente, de um ano para cá, vai fazer um ano, o Senhor veio restaurando essa alegria de estar na presença dele, de separar o tempo de fato para estar com ele. Ontem, lá em Araraquara, eu vivi uma experiência que há muito tempo eu não vivia. No bom sentido da brincadeira inteira, uma brincadeira, e é uma brincadeira, eu vou dizer. O pastor Dejaci decidiu se vingar de mim ontem lá. Ele e o pastor Joel deixaram para me avisar que eu iria pregar na ordenação do pastor Luiz. Isso por volta de umas 5h30 da tarde, o culto era 7 horas. Eu achei que era um dos dois que ia pregar. E aí ele disse assim: se você aprender a parar de ficar dando responsabilidade para a gente por 20 minutos antes do culto. O Joel disse assim: a gente já foi misericordioso, tem umas 2 horas ali para preparar o sermão. Você sabe o que foi legal? É porque eu tenho tido tempo com Deus todo dia. E ontem na manhã, levantei cedo, e olha que a gente ia dormir muito tarde, na sexta-feira. Levantei cedo e li a palavra de Deus. Eu estou tentando entender o livro de Juízes, eu já tenho dito isso para algumas pessoas. Depois de um tempo, vou começar a pregar uma série de sermões sobre Juízes, vocês vão entender. Mas Juízes é um livro que eu não entendo bem a teologia do livro todo. Eu tenho dito a vocês que não se interpreta a Bíblia pegando historinhas e sai interpretando historinhas. Não é assim que se interpreta narrativas bíblicas. E então eu li seguidamente 3 vezes o livro de Juízes. E eu acho que eu comecei a entender alguma coisa agora. Agora, depois de 3 leituras, que eu estou começando a entender o livro. E aí, como a minha cabeça estava cansada, eu disse: vou dar um tempo para ler o livro de Samuel. E ontem eu estava fazendo a minha meditação em Samuel. E quando a gente disse: olha, você vai ter que pregar hoje à noite, a pregação é por sua conta. Adivinha o que foi a pregação de ontem à noite? Meu tempo de devocional com o Senhor. Eu não precisei dizer: quais sermões que eu já preguei para formatura, ou posse, ou ordenação de algum pastor? Deixa eu pegar minha caixinha de sermão para ver qual que eu vou pregar. Não, coisa nova, fresca. Alimento tirado da horta naquele dia. Entende? Isso aqui era a minha vida uns anos atrás.
Mas algumas coisas aconteceram que roubaram isso. E roubou esse tempo de orar, esse tempo de querer acordar cedo para buscar o Senhor, determinar estar com o Senhor cedo. Tinha um pastor com quem eu trabalhava no ponto, ele disse que ele tinha esse hábito de levantar cedo para buscar Deus. E ele dizia uma coisa muito bonita, ele dizia: sem oração não tem café. Sem meditação não tem café. Determinação. Por encontrar em Deus satisfação, por encontrar em Deus alegria, por encontrar em Deus prazer. Abandonar o Senhor implica exatamente nessa ideia de não termos mais prazer. Um prazer que nós já conhecemos em algum momento. Um prazer que já foi experimentado por nós. Quando eu ouço a história de vocês quando vem para essa igreja, eu digo: Senhor, o que aconteceu? O que a gente está fazendo aqui? Vocês lembram de experiência de passar a noite no monte orando, fazendo vigília, jejum, consagrando a Deus? Quando vem para essa igreja, para de orar, para de buscar Deus. Não tem mais prazer em levantar cedo, estar com o Senhor. O que aconteceu? Conhecimento que matou a relação com Deus. Não, isso é abandono do Senhor. Isso é abandonar a Deus. E nós temos que ser honestos, que durante anos de caminhada nessa igreja, foi assim que nós vivemos, com a pseudo-comunhão com Deus, por causa do conhecimento que apenas nos ensoberbeceu, mas que nos afastou plenamente da comunhão com Deus. Eu lembro quando eu ouvia no seminário, tantas graças a vocês que estão no seminário liberal que eu estudei. O avivamento da Coreia do Sul. Todo dia, até hoje. Os irmãos levantam para orar 4 horas da manhã, na igreja. E se você chegar 4 horas e 1 minuto, você vai ter que esperar a oração das 5, porque a igreja está lotada. Às 5 horas começa a segunda reunião de oração. E se você chegar às 5 e 1, você tem que esperar a turma das 6. Eu lembro que muitos pastores foram conhecer de perto esse avivamento na Coreia do Sul, viram nos falar isso no seminário, mas na nossa cabeça intelectualizada dizendo: não, isso é da cultura deles. Eles estão acostumados a levantar cedo. Não, nós vivemos numa sociedade globalizada. Os jovens que levantam cedo na Coreia do Sul, antes da conversão, eram jovens que passavam a noite embalada na farra, na promiscuidade, no pecado. E quando conheceram a Cristo, eles não tinham a cultura de levantar de madrugada para ir buscar o Senhor. Mas eles entenderam, por causa do avivamento que Deus tem derramado até hoje no Coreia do Sul, a necessidade de levantar cedo para estar com Deus. Quando eu conversei com pessoas que chegaram, essa foi uma das pessoas que mais me perturbou. Quando ele disse que não poderia atender um convite para falar durante a noite, porque à noite ele não fala, em virtude da doença dele. E porque ele tinha reorientado a vida dele para dormir às 6 da tarde, para 3 horas da manhã, buscar a Deus com sua esposa até 6 horas da manhã. Eu e o pastor já conseguimos isso de perto. Um homem que se recolhe às 6 da tarde, para 3 horas da manhã, começar a buscar a Deus.
Você está entendendo qual é o problema de abandonar o Senhor? Depois a gente quer dizer, não abandonamos o Senhor. A gente vai na igreja, a gente dá o dízimo, a gente faz tudo que a igreja manda fazer. E aqui olha que nem o que a gente manda fazer, vocês fazem. A dívida é maior ainda, se fosse por esse prisma. Graças a Deus que não é por esse prisma. Perspectiva é que Deus não se tornou suficiente para o nosso prazer. E se Deus não é suficiente para o nosso prazer, nós não temos razão para viver diante dele. Nós não temos razão para viver na presença dele, sob a autoridade dele, para a glória dele. Mas essa palavra atzvah, que é usada aqui, implica também que só pode haver vitória sobre esse mal se houver uma determinação, às vezes dolorosa, de se buscar a Deus de forma disciplinada, constante e persistente. Eu não vou conseguir estar diante de Deus se eu não decidir disciplinar a minha vida. E ao passar no processo disciplinado na minha vida, persistir nesse processo. O problema todo é o que tem roubado o nosso prazer em Deus. O que tem roubado o seu prazer de estar na presença de Deus? Isso é muito fácil. Quando você tem um tempo livre, o que você costuma fazer? O que você faz com o seu tempo livre? Aí você vai descobrir quem são os deuses que têm roubado o prazer de estar com o verdadeiro Deus. À medida que paulatinamente na nossa casa, eu e os meninos temos abandonado a comunidade, nós temos redescoberto Deus. Tempo com Deus. Graças a Deus eu já estou livre de internet. Eu uso a internet apenas para responder e-mail ou para algum trabalho que eu estou fazendo hoje de pesquisa. Mas tem um bando de crentes que ainda está preso. Quando tem um tempinho livre, em vez de estar na presença de Deus, com o prazer de estar em Deus, ou estar na internet, ou estar no celular. E aí, para disfarçar a piedade, eu estou vendo uma mensagem aqui para um pai. Você quer enganar quem? Você quer mentir para quem? Observe, o que você faz com o seu tempo de folga? O seu tempo de folga revelará a você o Deus que tem roubado o seu tempo com o verdadeiro. Você entendeu que não é comparação estar diante de Deus? Eu quero terminar a observação dessa primeira acusação no que diz respeito à nossa rebeldia. Lembre-se, nós não vivemos diante de Deus por causa da nossa rebeldia. Nós começamos a examinar a essência dessa rebeldia. E a primeira característica dela, segundo o profeta Isaías, ou Deus falando por meio de Isaías, é o abandono do Senhor. Qual é a implicação final disso? Capítulo 1, versículo 28. Deus diz: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem, abandonarem o Senhor,
perecerão. Você está entendendo isso? Ou como diria eu preciso desenhar isso aqui. Os que deixarem, os que abandonarem o Senhor, perecerão. A consequência de não vivermos diante da face de Deus e vivermos no estado de rebeldia e abandono do Senhor é a condenação da própria existência. Condenação eterna, mas condenação dessa vida. No sábado, pela manhã, eu e o pastor Dejaci tivemos a oportunidade de rever um ex-aluno meu, lá em Araraquara, e que se tornou um amigo do pastor Dejaci quando ele morou no tempo lá. E foi muito bom ver a alegria dele de nos reencontrar. Mas foi muito triste ver a realidade de vida que ele está vivendo. Já um senhor aposentado com a vida toda destruída. Porque em algum momento ele abandonou o Senhor. E ele usou exatamente essas palavras conosco no sábado, dizendo: eu estou revoltado com Deus. Por que você acha que ele está vivendo do jeito que está vivendo? Por que você acha que a vida dele está a desgraça que está? 1:28, os que deixarem o Senhor perecerão. Não é apenas condenação eterna, é condenação que se experimenta já nessa vida. São dores que se vivem, se sentem nessa vida. Eu quero terminar com essa exposição, pedindo para você botar duas perguntas, para que você responda sinceramente a Deus. Examine a sua vida com honestidade, sem medo de achar isso é radicalismo, isso é fundamentalismo, sem medo, com honestidade diante do que você ouviu essa noite. E pergunte-se: o que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem roubado o seu tempo com Deus? Segunda pergunta. Depois de examinar honestamente isso, estude-se. Vale a pena? Vale a pena abandonar o Senhor por isso, deixar o tempo de comunhão com Deus por isso, deixar de desfrutar intimidade com Deus por isso. Vale a pena. Como resposta, eu gostaria de deixar uma reflexão para você fazer, que foi fruto da minha devocional, em 1 Samuel. É isso aqui. Para que você avalie bem essa última pergunta. Capítulo 12, versículo 21.
1 Samuel 12:21 diz: não vos desvies, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Vale a pena o tempo que você tem desperdiçado, que poderia estar sendo vivido diante da face de Deus, vale a pena desperdiçar por isso que você está observando na sua vida. O tempo com a televisão, o tempo com a internet, o tempo com o seu trabalho, o tempo com não sei o quê, não seriam apenas coisas vãs que para nada aproveitam e que muito menos podem livrar da tua vida, antes pelo contrário, te escravizam. E são apenas vaidades. Vale a pena. O que rouba teu tempo? O que te faz abandonar o Senhor? O que te rouba a determinação de estar com Ele? Vale a pena. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo recebimento de Tua palavra nessa noite. Nos perdoe por todas as vezes que Te abandonamos, não tendo determinado o nosso coração estarmos na Tua presença, não tendo nos esforçado para vivermos diante da Tua presença, sob a Tua autoridade e para a Tua glória. Corrija-nos, cura os nossos corações, para que a Tua presença seja o nosso maior prazer. O Senhor seja nossa maior alegria, e todas as coisas se tornem efêmeras